Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje é Clube das Small Caps. Eu vou comentar, com apoio a esse gráfico, Futurologia Nostradamus e após o IPCA agora, no dia 25 de setembro, que falo com vocês. Acabamos de ter mais uma impressão do nosso IPCA, abaixo do esperado. Voltamos mais próximos dos 4% ao ano, se distanciando dos 4,50, que foi o pico desse ano aqui. Pois bem, vamos falar de uma empresa que vale a pena investir e que talvez esteja bem barato. Pessoal, aqui no canal nunca é recomendação, mas eu estou de olho, principalmente no mercado de opções e também no mercado de ordens limitadas e tentar ali bater o CDI nesse outubro e novembro em açaí. Então o papo do vídeo de hoje vai comentar sobre açaí. Vou falar aqui a tese de investimento, os fundamentos, comparativo com o Grupo Mateus e Pão de Açúcar e as principais highlights, destaques do último trimestre, mas eu vou cornetar bastante valuation e cenário macro, utilizando aí juro real, inflação e Selic e também curva de juros, por isso que eu falei, Nostradamus é o gráfico mais importante para você que vai apostar em small cap, seja taticamente, como eu estou falando do açaí, ou seja para longo prazo, se você gosta da companhia ou de outra companhia, que seja predominantemente doméstica, né, atividade doméstica que importe mais, curva de juros é o essencial. Sem dúvida nenhuma, no curto prazo é o essencial. E lá no final do vídeo a gente vai mergulhar aqui na análise gráfica, onde eu mostro especificamente quais são os principais pontos e, óbvio, né, qual o potencial do açaí no curto prazo. Açaí 3 é o assunto do vídeo de hoje, mistério totalmente solucionado de um título aí sobre small cap. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, mas que também é Clube das Small Caps. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo. Pessoal, não falarei sobre o Michel Teló e nem do pessoal aí que está junto com ele nesse aniversário de 50 anos do açaí, mas vamos lá, história do açaí. Cisão com Pão de Açúcar recente, mas o açaí não é uma empresa novata, né? Como diz, é aniversário de 50 anos, geograficamente está mais posicionado aqui no Sudeste, então talvez eu, Brunão, no interior de São Paulo, conheça mais o açaí do que você, que está aí no Nordeste, no Norte do país ou até no Sul do país. Mas aqui, tá, no Sudeste, interior de São Paulo, por exemplo, é uma empresa bem colocada nesse segmento do atacarejo. Então você que acredita que a inflação, por mais que tenha vindo abaixo, tá, não vai nos deixar, tá, ela vai continuar sendo ali um pepino para a nossa política monetária, mas também para nós na economia real como consumidores, e que tá, esse consumo atrás de grandes descontos ou de produtos substituto, caso você acredite que a inflação volte a subir, encaminhe os clientes para o atacarejo e não mais para aqueles mercados gourmetizados, como o próprio Pão de Açúcar é, né? Um mercado um pouquinho mais qualificado, assim como o Carrefour. Pois bem, o açaí vai se posicionar muito bem nesse segmento de atacarejo. E tem uma rede já muito boa aqui no interior de São Paulo, por exemplo, principal hub logístico talvez do país. Então isso facilita também nas compras online. Você que compra via atacarejo, né? Você, dono de restaurante, né? Lanchonete, pizzaria, etc. O açaí é quase que um centro de desenvolvimento de empreendedorismo, principalmente para o ramo alimentício, obviamente, dessas cidades do interior de São Paulo e também não deixa de ser da capital São Paulo. Então, assim, posicionado aqui no Sudeste, atacarejo, bens substitutos e facilidade, tá? Logística ali para a entrega de produtos. Se você acredita que essa é uma cultura que veio para ficar, né? As pessoas talvez aumentando a quantidade do mesmo produto, buscando o desconto, ou de fato, né, quando apertar mais a inflação, ou se a inflação continuar a mesma, mas cair de repente o emprego, né? Nós temos aí o CAGED agora nessa sexta-feira, o desemprego na sexta-feira, o CAGED na quinta, tá? O açaí pode ser mais demandado, por exemplo, que um pão de açúcar, ou aqui em Jundiaí, quem é conterrâneo meu, de repente, vai olhar ali para o Dom Olivo, que é o mercado gourmetizado, ou Ricói, ou o próprio Pão de Açúcar, que tem algumas filiais aqui. O açaí, o roldão e empresas de atacarejo, né? O próprio atacadão do Carrefour pode ser ali mais demandado do que, de repente, os mercados tradicionais. Eu gosto, pessoal, desse segmento de alimentos, varejo de alimentos, porque ele é acíclico, tá? Faça chuva ou faça sol, a gente precisa se alimentar. E no Brasil, vamos dizer assim, 5 anos para cá, tá? A gente tem visto muita expansão de atacarejo, tá? Desses lugares que outrora só entrava ali com aqueles super carrinhos, né? Para você abastecer o seu restaurante ou a sua pizzaria, por exemplo. Agora não, cada vez mais pessoas físicas entram ali, já tem até McDonald's, tem até alguns restaurantezinhos ali, etc., dentro do próprio estabelecimento.
tá? E você vê cada vez mais pessoas físicas, tá? Famílias tradicionais, não empreendedores, necessariamente dizendo, PJs comprando no atacarejo, PFs cada vez mais. E eu acho que isso tende a aumentar, tá? Com essa tese de investimento então, de um mercado cada vez mais familiar para a pessoa física, mas continuando tendo, tá, a sua importância para os pequenos e médios negócios, bom, temos o Assaí, temos o Grupo Mateus, no Carrefour a gente tem o Atacadão, tá, que é uma empresa ali dentro do Grupo Carrefour, e eu acho que essas marcas todas tendem a triunfar. Como o Assaí e o Grupo Mateus, por exemplo, são focados ali, o Assaí mais, né? O Grupo Mateus tem também supermercado, tem logística, né? Transportadora. O Grupo Mateus é mais complexo de se analisar e a geografia está mais destinada ao Nordeste. Inclusive, recentemente, houve ali algumas tratativas, né? Pelo menos em noticiários financeiros, de uma possível fusão, combinação de negócio entre Grupo Mateus e Assaí. Isso pode acontecer. Mas quando a gente vem para a tese de investimento do Assaí, pós-cisão do Pão de Açúcar, é focado ali. Então a gente pega na veia, tá? Como que o atacarejo tá, como que esse tipo de consumo está se comportando aqui no Brasil. Beleza? E eu acho que é algo a se levar em consideração como um segmento não cíclico e que se de repente a atividade econômica, que não é ainda um problema no Brasil, mas caso venha a acontecer um problema de atividade econômica, eu não acho que o Assaí vai performar mal, tá? Eu acho que o Assaí pode ser até uma ação defensiva nesse momento, beleza? Em um ciclo mais de queda da atividade econômica. Bom, queda da atividade econômica, pessoal, não quer dizer que 2021, principalmente 2021, não tenha sido o pico. Então essas empresas conseguiram passar com muita facilidade inflação de 2020 e 2021, mas que a partir de 2022 já começaram a ter um pouco mais de dificuldade. Então você vê a margem caindo, 2020 e 2021, margens muito boas, 4, 5% do Assaí foi o pico, tá? E aí 2022 em diante, tá? Com o rebote, né? O Banco Central subindo juros, tá? E a inflação dando uma estabilizada e depois cedendo, a gente percebeu uma certa dificuldade e uma piora muito substancial, e aqui eu vou chamar a atenção na DRE, do resultado financeiro. Tá? Resultado financeiro do Assaí, pessoal, até pelo processo, né, de abertura de novas lojas pós-IPO, só aumenta. Tá? Então 2024 muito provavelmente vai ser o pior ano, tá, de pagamento de juros, de serviço da dívida. Então, sem dúvida nenhuma, é uma companhia que quando a curva de juros abre esse ano, ao longo de todo o ano até agora, e eu vou falar que ela chegou num pico, mas ela abriu de janeiro até setembro, o Assaí sofreu. Tá? Por quê? Porque varejo, pessoal, principalmente o Assaí, é diferente de uma Engie, por exemplo, que faz dívida e consegue perfilar essa dívida para o passivo não circulante, né? Para anos ali para se pagar. Não, esse pessoal do varejo tem dívida todo mês ali comendo solto. Então, CDI gera impacto no varejo D mais 20, D mais 30. Tá? Então, essas empresas são mais sensíveis. E aí, quem acompanha meu canal sabe que é um setor mais para especulação, para alocação tática, do que para o holder clássico aqui do Clube dos Dividendos. Por que eu estou trazendo o Assaí? Porque, pessoal, estamos, na minha opinião, numa inflexão da curva de juros e o Assaí apanhou e está apanhando como gente grande. Mas é uma empresa lucrativa, tá? Uma empresa que está apanhando no macro, mas continua lucrativa e que tem uma alavancagem subindo, 2,4 de dívida líquida EBITDA. Mas ainda assim, pessoal, não é uma alavancagem estratosférica como uma Sebave, por exemplo, que está a 8 vezes dívida líquida EBITDA. Beleza? No comparativo do setor, o Assaí é melhor, é pior? Pessoal, o setor, acho que daria para comparar muito o Grupo Mateus e Assaí, tá? O Grupo Pão de Açúcar está numa fase de reestruturação, o que dificulta um pouquinho, tá? Mas vamos lá. O Assaí é o mais alavancado, tá? Do varejo de alimento entre esses três. Não peguei aqui o Carrefour, 2,4. Porém, o Assaí é o que mais tem caixa livre, tá? Senta em 1,1 bi, tá? Vem queimando esse caixa. Esse ano de 2024 é um ano de queima de caixa, bem verdade ali, né? Uma empresa que está precisando, principalmente por causa de depreciação, amortização, mas também resultado financeiro, dívida, tá? Custo, serviço da dívida. Mas é uma empresa que ainda tem caixa livre, legal. Margem é ali o que mais apanha em relação ao Grupo Mateus. O Grupo Mateus, pessoal, eu sei que está fora agora da geografia sudestina, né? Está mais nordestina e norte, mas é um grupo bom, tá? É um grupo que manteve 2000 pré-pandemia e pós-pandemia 2024, a margem que é pequena, 4, 5%, mas dentro do setor é melhor, tá? Uma margem muito boa. Enquanto que o Assaí cede, né, de 4% para 0,9% em 2024. Então, o pré e pós-pandemia foi melhor para o Grupo Mateus, tá? Teve melhor gestão. Aí a gente pode entrar em características de geografia, recursos humanos, né? A gestão,
ser mais capaz, a operação mais azeitada, etc., o açaí sofreu mais. Então aqui eu quero colocar no qualitativo, o açaí apanha, tá? O Grupo Mateus me parece ser mais viável no longo prazo. Na operação ela é mais qualitativa, tem melhor margem. O açaí, por sua vez, agora saindo do comparativo, dizendo, ó, Grupo Mateus, qualidade. Açaí, desconto, tá barato pra caramba. Essa é a principal diferença do alocador de recursos, na minha opinião, em outubro, em relação a essas duas companhias. Já o açaí, se tem uma coisa que você pode ficar contente, é que ele entregou tudo aquilo que prometeu pós-cisão, né? Então, crescimento, foco, né? A conversão de lojas, etc. Então, 24 novas lojas nos últimos 12 meses, com margem caindo. Então, com um cenário macro apedrejante, tá? 9 conversões e 15 lojas orgânicas. Conversão aqui, pessoal, geralmente, predominantemente, eram lojas do Extra, né? Do antigo Extra. Tá? Expansão 2024, 15 lojas previstas, 5 inauguradas no primeiro semestre, 10 previstas para o segundo semestre de 2024. Ou seja, está aumentando a expansão, mesmo com um cenário macro dando ré, tá? Juros subindo. O que está facilitando? A inflação hoje deu uma foto bonita, tá? Então, assim, pressionado, o BC está com essa subida de juros nesse momento. Vamos colher mais inflações ao longo desse 2024. Mas o cenário macro não é muito favorável, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou tentar dar uma de Nostradamus nos juros e dizer, o mercado sempre vai 3 a 6 meses para frente. Se tem uma assimetria grande na bolsa, são as small caps domésticas que estão sobrevivendo, mesmo com um juro real de 7% aproximadamente. Tá? Eu sei que o pacote fiscal recente da China deu uma animada no Ibov clássico, né, commodities. Mas eu acho que essa animada vai fortalecer no curto prazo essas empresas. Agora, se você, de repente, quer pegar um melhor momento de compra dos últimos 5 anos, 6 anos, às vezes até 10 anos, esse momento tá mais para as small caps e não para as commodities. Beleza? Seria a minha opinião. Tá bom, pessoal? Bom, nem preciso comentar aqui sobre o lucro, acabei mostrando para vocês que ele existe. Operacionalmente é uma empresa interessante. Agora, a projeção de alavancagem que a gente vai ficar de olho. Tá bom, pessoal? Então, olhar ali para a alavancagem e o marasmo do preço em relação à mesma pode ser uma realidade no curtíssimo prazo? Pode, porque a gente tem novamente um novo ciclo de juros. Aqui eu estou entrando na plataforma do scanner da bolsa, eu vou fazer aqui para vocês o merchanzinho com o QR Code embaixo de mim, tá? E a gente vai pesquisar aqui a consulta por empresa, o açaí. Por quê? Porque eu quero entrar no gráfico macro, tá? Para a gente dar uma olhadinha aqui nos indicadores de valuation, como eu falei, qualitativamente falando, o Grupo Mateus sai na frente. Mas de repente no macro, a gente pode encontrar algum tipo de nuance de desconto, tá? O que eu quero trazer para vocês no macro, eu vou colocar aqui, e se o açaí negociasse a 10 vezes lucro? Por que eu quero dizer isso? Porque da cisão para cá, Brunão fica olhando o passado aqui para tentar chutar o futuro, né? E eu vou trazer uma curiosidade, tá? Não é algo que, não é um indicador ali certeiro como o Market Breadth, por exemplo, tá? Mas o açaí, em janeiro de 2022, negociou ali abaixo, tá? Um rápido momento, ou 2 rápidos momentos ali do trimestre, abaixo de 10 vezes lucro, essa linha vinho aqui, tá? E fez fundo. 10 vezes lucro hoje, pessoal, qual seria o preço do açaí com essa queda, a estabilização do lucro nos 600 a 700 milhões, né? Deixa eu voltar para o lucro aqui, ó. O açaí tende, pessoal, até 2024 muito próximo de 2023 em termos de lucro. Tá? A projeção de 2024 está em torno de 650 milhões, a de 2023 foi 700 milhões, faltou falar isso. Tá? Então, se você acha que esse resultado de 2024 vai ser muito parelho a 2023, porém, alavancagem subindo, serviço da dívida corroendo, né, o caixa da companhia, por isso que as ações estão caindo, tá? Você vai olhar por um gráfico macro deste do scanner da bolsa e falar, pô, 10 vezes lucro ali, 4,90, me parece ser interessante, tá? Então, qual que é o piso ali, um indicador legal? Lucro de 10 vezes. Quanto seria isso com o lucro estabilizando? 4,90, R$5. Então, eu queria trazer essa curiosidade para vocês. Hoje, o açaí negocia a um PVP de 2,16, tá ali a ponta negativa, né? É um PVP alto, certo, pessoal? Não tá negociando abaixo do valor patrimonial. Infelizmente, não. Beleza? Então, o valuation talvez esteja interessante pelo lado de variação de preço, uma queda muito forte. Talvez a gente possa colocar aí a região dos R$5 aí como piso, 10 vezes lucro. Tá? Uma empresa de crescimento negociar 10 vezes lucro, me parece um bom desconto. Agora, olhando aqui para o nosso juro real, deixa eu tirar o merchan do scanner da bolsa.
Pessoal, hoje a inflação veio um pouco abaixo, levando o carrego estatístico para 4,12, 4,15 ao ano, saindo de 4,24. Então o juro real aumentou. Essas empresas devem apanhar, tá? O açaí está caindo 3,3% hoje, tá? Nuances específicos do açaí em relação à fusão ou não com o Grupo Mateus. Pessoal, deixe nos comentários se vocês acham que há uma nuvem ali em si pesando no papel. Mas eu quero dar uma de Nostradamus aqui e dizer, eu acredito que a curva de juros, pessoal, achou o seu topo, tá? Eu acredito que a curva de juros achou o seu topo. E eu tô falando do açaí por quê? Porque geralmente nesse momento, o que nós devemos colher daqui para frente é um pouco de desaceleração econômica, tá? E eu não acho o setor de alimentos como sendo muito ruim para se alocar em renda variável quando a economia dá uma desacelerada mais forte. Açaí pode ser um top pick nesse cenário? Pode, tá? Curva de juros chegando num topo, pessoal, eu vou olhar para as small caps e dizer, poxa, chegou o seu momento, tá, de brilhar. Principalmente uma small cap que está apanhando como gente grande, como é o caso do açaí. O que mais me chamou a atenção no açaí, pessoal? É a curva de juros, ponto 1, sem dúvida nenhuma. É o fundamento em queda. Mas olha, em relação a 2023 estável e a precificação ruim do ativo muito provavelmente está de olho na dívida e não na geração de operação do operacional dela, pode ser. Tá abrindo loja pra caramba mesmo com um cenário desfavorável macro? Tá. Então se melhorar um pouquinho o macro, eu acho que o mercado dá de ombros para essa alavancagem atual e começa a projetar o crescimento de EBITDA futuro. Mas a análise gráfica também tá legal. Tá? Então, no preço, os principais descontos para o açaí em setembro e outubro, já praticamente, é o 7,50, número raso ali, bonito, né? 7,50 e 7,41. Certo, pessoal? Aqui eu vejo um grande desconto. E o potencial não é de 100%, mas é próximo. Tá? O potencial que eu vejo para o açaí é de 12,34, 12,71. Tá? Então, o que eu acredito que o ciclo de curto prazo do açaí vai ser, pessoal? Esse aqui, ó, o verde. Por quê? Porque o vermelho vai ser conquistado caso os preços cheguem a 7,50 e 7,41. Então, acho que está na hora do verde, uma certa valorização. Quanto valorizou na última pegada de alta, tá? Último ciclo de alta, pessoal. Algo em torno de 40% até 46%, R$4 ali de valorização, aproximadamente, tá? Eu acho que vai ser a mesma coisa, algo parecido, entre R$4 e R$5, 40%, 50%, né? Até mais do que isso em relação ao preço projetado por mim. Vamos lá, fazer essa projeção, 60%. Tá? Esse seria o potencial aproximado do açaí, algo em torno de R$4,70, R$4,50, R$4,25 em relação a esse 7,40, 7,50. Então aqui, pessoal, é um vídeo egoísta meu, né? Uma ação que eu tô de olho para um próximo ciclo econômico que a gente possa enfrentar, de Selic ainda alta, né? Porque a gente está subindo, mas a inflação meio que de lado, entre 3,70 e 4,50. Pode ser 4,50? Pode ser. E atividade econômica retraindo. E aí o grupo de alimentos, né, o setor de alimentos, pode ser um setor interessante na economia doméstica para surfar, antes da Selic cair, uma subida de preços. É isso que eu imagino. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre o açaí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.